Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Leandro Borges, deixa eu ajeitando a minha luz aqui. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Nós vamos fazer uma sequência de lives agora, a partir de hoje, com profissionais da área ambiental. O Renato Gaiga, né, o convidado de hoje, já está a postos para chegar aqui. E a gente vai falar sobre consultoria ambiental, estudos ambientais. Vamos esperar o pessoal entrar aqui na live. Fala, Renato, seja bem-vindo. Vamos chegando. Boa noite a todos. A primeira live, fala Cleila, boa noite. A primeira live de uma série de lives com profissionais de renome na área ambiental aí. Vamos falar sobre estudos ambientais. Já eu abro a live aqui com você, viu, Renato? Seja bem-vindo. Pessoal, então é isso, tá? Recados rápidos aqui. Sejam bem-vindos, né? A gente vai fazer uma série de lives esses próximos dias aí, na próxima semana também, com profissionais da consultoria ambiental que fazem estudos ambientais nas diversas etapas do licenciamento ambiental. Os trabalhos que a gente faz, gente, tem razão de acontecer, tem algum motivo para eles acontecerem, né? E a gente vai falar sobre os estudos ambientais ao longo dos próximos dias aí, que as diversas consultorias desenvolvem, tá? E um papel que todos vocês que estão me assistindo aqui podem fazer é o papel do coordenador, do gestor dos processos de licenciamento. Todos nós temos essa capacidade de coordenar prazos, coordenar equipes multidisciplinares, porque o licenciamento ambiental, ele serve para a gente diagnosticar, avaliar impacto e propor medidas de controle ambiental. E as medidas de controle ambiental são várias, tá? Desde monitoramentos, né, que é o que a gente vai conversar inclusive hoje com o Renato aqui, e desde medidas e outras medidas, né, de mitigação, de compensação e até de remediação, né, de áreas que já estão impactadas, infelizmente. Então, eu vou abrir aqui o canal para a gente poder falar com o Renato. Obrigado a Biotrópica aí, né, por ceder o Renato gentilmente aceitar também esse convite nosso. Deixa eu ver se aí o Renato abre aí e a gente vai conversar. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? E fiquem à vontade para fazer perguntas aqui. Fala, Renato, beleza? E aí, Leandro, beleza? E você? Tudo certo, cara. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Tô te ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo bem também? Perfeito, cara. Legal. Falei Bom, alguma besteira no começo aí, Renato? Então tá tudo falou certo. nada, tá tudo certo, é isso aí. Legal, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você sabe que, além de profissional, a gente já se tornou amigos, né? Então, é um prazer falar com um amigo aqui e grande profissional da área. E eu já vou te passar a palavra, cara. Já peço para você se apresentar, falar quem é o Renato aí para o pessoal. E eu agradeço a todos que estão aqui. A gente vai falar sobre estudos ambientais agora que o pessoal está chegando mais em peso. E bem-vindo, Renato. Obrigado por aceitar esse convite, cara. Vai ser muito bom a gente, nesses próximos minutos aqui, poder conversar. Bacana demais. Eu que agradeço, Leandro, o convite. Sinto honrado porque a gente também admira você, admira a sua empresa. Tanto na parte da consultoria como na parte educacional, a gente acompanha o seu trabalho como professor, como um cara que compartilha conhecimento aí ao longo dos anos. Você não está começando hoje fazendo live, então você vem aí de uma trajetória de sucesso e eu tenho certeza que muitas pessoas hoje trabalham na consultoria ambiental porque elas se deram a oportunidade de ouvir o Leandro falando e acompanhar o seu conteúdo, de se matricular num treinamento avançado com você. Então, sinto uma honra muito grande de poder estar aqui contribuindo um pouquinho, falando da nossa área, né? Porque a gente respira isso. A gente está aqui na internet, mas o nosso bastidor é o mercado, né? Isso aí. É a consultoria. Então, a gente está no campo de batalha também, não são nos livros que a gente aprendeu. A gente não compartilha coisas que a gente leu em livros, né? A gente compartilha as coisas que a gente errou e acertou na pele. Sem dúvida. Me fala um pouquinho aí do Renato Formação, Renato Biotrópica, para o pessoal que mais acompanha eu, né?
Eu sei que tem muita gente que te acompanha aí, que já te conhece, mas eu Não, tenho certeza que eles também não vão achar ruim de você se apresentar, né, mais uma vez, não. não, eu quero agradecer a galera que está aí também, ó. Já estamos com 15 pessoas na live. Galera, compartilha essa live aí, coloca o aviãozinho para a galera também entrar aqui, porque não é todo dia que Leandro e eu estamos disponíveis para trocar uma ideia e responder perguntas. Então, manda aí para a turma que vocês acreditam que vai fazer a diferença. Compartilha o link no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Às vezes você está ainda na faculdade, chama a turma para entender sobre esse mercado. E por que eu começo falando isso? Hoje, mais cedo, Leandro, 2:30 da tarde, eu gravei um podcast com um pessoal que chama Ciência à Deriva. E, Hum, Leandro, cada vez mais eu tenho a certeza de que as faculdades não preparam os profissionais para a área ambiental. E o pessoal tende a acreditar que a faculdade de biologia é a que menos prepara ainda. Só que eu sei que não, eu sei que as outras universidades também, independente se é engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão, não não prepara. Primeiro porque os professores eles são bons naquilo que eles lecionam ali. uhum. Eles não estão com uma empresa aberta e resolvendo o problema de cliente o tempo todo, elaborando proposta e resolvendo bucha e o consultor em campo com o carro quebrado, com o carro pegando fogo, como aconteceu com a gente aí há um mês atrás. Então, é importante a gente compartilhar isso e agitar a galera para a galera também espalhar, né? Fazer essa Uhum. live chegar em mais lugares. Então, eu Sim. vou começar falando um pouco da minha trajetória. E, turma, interajam com a gente aqui também, sabe? Troquem Por favor, ideias, se sim, comenta, que eu tô manifestem. vendo, já tem pessoas comentando aqui, isso aí, Lucas, Tiago, a galera tá comentando aqui, pode mandar aqui que a gente vai lendo aqui, eu tô lendo tudo. Sim, a gente vai trocar ideia e esse é o espaço, né? Uhum. Então, eu sou mineiro de Poços de Caldas, uma cidade no sul de Minas Gerais. Sou apaixonado por vida selvagem. Se eu ganhasse na loteria, eu acho que nem o WhatsApp eu teria mais. Eu estaria lá com um urso polar no Polo Norte, talvez, ou na Indonésia, Sim, filmando orangotangos, sabe? É o que me faz vibrar, é vida selvagem. Eu sempre fui louco por bicho, natureza e tal. Desde quando eu me conheço por gente, eu vi que existiam lagartixas na parede e girinos em poças de água, e isso já falou, cara, eu nasci para isso. que louco, cara. Só que ao longo do tempo a gente vai buscando entendimentos sobre como usar o conhecimento científico para aplicar em estudos técnicos, que é o que a gente faz. Uhum. Então, sou mineiro de Poços de Caldas, apaixonado por vida selvagem, gosto muito de café, gosto muito de música, guitarra, o Leandro também gosta, então a gente tem Vai, mais sinergias, né? sim, Além da área ambiental, a gente ainda vai fazer um som em vamos. qualquer momento oportuno. E hoje meu objetivo como biólogo que sou de formação, me formei na Universidade Federal de Alfenas, é compartilhar conhecimento. Tem uma empresa de consultoria ambiental de estudos de fauna e flora, que é a Biotrópica. A gente também executa programas de educação ambiental, os PEA da vida, Uhum. mas eu, como indivíduo, a Biotrópica tem esse propósito de compartilhar, de conhecimento prático de mercado, então hoje isso é um dos principais motores nossos aqui para continuar fazendo o que a gente faz. E continuo, Leandro, conto como que eu fui para a faculdade, como que foi minha passagem, Cara, faço não, um então, panorama geral da minha história eu quero ou a fazer gente vai... eu sei bastante da tua história, assim, e aí a galera tá falando aqui, você compartilha conhecimento com maestria. Legal, cara. Ah, O obrigado, Lucas tá pessoal. aqui, né? O Lucas Magela dispensa comentário, né, cara? Tanto que esse cara difunde conhecimento é impressionante, né? O Lucas é foda, cara. Obrigado por estar aqui. É, e aí, não, então, Renato, eu quero entender um pouco mais, assim, porque a gente vai falar mais sobre estudos ambientais, sabe? Talvez a gente dá um salto aí para biotrópica já.
Inclusive, só corroborando uma coisa que a gente tem em vida real, né? Que a gente, inclusive, já fez projetos juntos, né? A consultoria, a Biotrópica, com a minha empresa de consultoria, a gente já desenvolveu projetos juntos. Então, a gente é bem do que você estava falando do mercado, né? O que a gente aprende não está em livros, né? A gente aprende Sim, as coisas que acontecem na consultoria mesmo. E, exatamente. cara, eu queria saber um pouco, eu gostei da sua introdução e o que me dá curiosidade tipo, porque eu não me encontrei assim, cara, eu demorei para me encontrar na área ambiental. Assim, eu fui mais, quando eu fui escolher o curso que eu fui fazer, né? Você já tinha essa coisa de menino, né? Eu tinha uma E vocação, né? Acho que é é vocação. muito louco isso, cara. E aí, quando você foi escolher seu curso, você escolheu por isso também. Você escolheu biologia por esse motivo. Total, mas eu não sabia que eu não sabia, na faculdade passei a faculdade inteira sem saber o que era consultoria ambiental. Eu escolhi porque era o único curso que eu me identificava além de música, né? Mas música eu não queria fazer faculdade de música. Eu quero um dia ser um guitarrista de rock and roll bom. É a minha meta, sabe? Tô longe, mas também tô longe de morrer, acredito Sim. eu. Então vou realizar o tempo que custar. Mas fui fazer Então, biologia porque era o que eu me identificava. E aí na faculdade eu vi que dava para estudar zoologia, que era a área que eu gostava. E dentro da uhum. zoologia tinha um orientador lá da herpeto, que eu não sabia que chamava herpetologia, mas eram os bichos que eu Sim, gostava. Então, sim. cara, caí de paraquedas no lugar muito certo. Que louco. E aí, no meu segundo período, eu já comecei a fazer estágio no Museu de Zoologia e mexer com o nome científico de bicho, trocar álcool dos vidros dos bichos. E comecei a Uhum. fazer pesquisa também. Aí fiz estágio extracurricular, estágio curricular, iniciação científica, tudo pesquisa. Que louco, Ia, cara. ia fazer um mestrado, estava tudo certo, ia ser na Bahia, mas quando eu me formei, ao invés de eu prestar um mestrado, meus amigos de banda também tinham se formado na mesma época e eles não são da biologia. E Uhum. eles têm, e muitos têm diferença de idade, de 3 anos a mais, 1 ano a mais, 2 anos. Só que a gente se formou na mesma época e a gente resolveu gravar o nosso som, sabe? Montar um home studio e gravar. E aí, como eu fiquei disponível, uma mulher da USP, que eu tinha feito o campo de pós-doutorado dela, me ligou e me chamou para um monitoramento de fauna de um gasoduto da Petrobras. Aí eu falei assim: o quê? Que Não loucura. entendi. Quero, mas me explica o que é isso. Ela falou: não, isso é consultoria ambiental. Aí ela foi me clareando um mercado que eu não sabia que existia. Que Não massa, cara. conhecia. E Sim. aí foi a minha primeira oportunidade. Eu fiz um monitoramento de herpetofauna para uma área de gasoduto no Rio de Janeiro. Então, E mas lá um eu gasoduto que conheci. não existia, né? Que não existia ainda. Era um gasoduto que estava sendo implantado, já era o Já tinha obra monitoramento, dele. já tinha obra, Então, estava já na fase de tinha, instalação, né? Estava fazendo já monitoramento. estava Ok, isso, ok, ok. monitoramento da fase de instalação. O Certo, pessoal certo, já certo. estava, eu estava Estava amostrando fazendo um estudo ambiental já, sem saber o que era um estudo ambiental, né? sem saber, mas como eu tinha mexido com os bichos na faculdade e eu sempre fui focado em identificação de espécies, distribuição geográfica, era o conhecimento que precisava e que ainda é o conhecimento que precisa. E Não, aí eu então, na fui. verdade, eu não estou falando que você não sabia fazer o estudo. Na verdade, você sabia o método, mas nem sabia o que era um estudo ambiental, né? Isso, exatamente. É Na isso. verdade, é isso, porque, na verdade, quem está aqui ouvindo a gente, galera, é isso que acontece na faculdade. Você aprende a fazer as coisas, inclusive da consultoria, estudos e não sei o quê. Só que não tem o nome de consultoria e às vezes você estuda as coisas na faculdade sem o porquê, né? Quando você dá consultoria, as coisas têm um porquê. Ele estava fazendo um monitoramento, que um gasoduto estava sendo instalado e a obra provavelmente suprimia a vegetação, diminuía o habitat dos animais e eles estavam monitorando fauna terrestre, não sei se fauna aquática, para saber os impactos ou o que poderia acontecer com esses animais, com essa perda de habitat, né? Exatamente É isso. isso. E aí, quando eu descobri que isso não era algo pontual, porque quando ela me convidou, eu falei: isso aí deve ser tipo. Uma vez na vida tá na mão. É, vou fazer uma expedição, né? Cabeça Sim. de biólogo de faculdade, tudo é expedição.
Ah, é uma expedição que eu vou fazer lá, acabou, acabou. Isso é uma coisa raríssima, né? Deve ser alguma multa que eles estão tomando lá, né? Alguma coisa desse tipo. E aí, não. Chegando lá, eu encontrei outros consultores já experientes. Chegando lá, eu conheci pessoas que, cara, hoje, o ornitólogo que eu conheci lá é um dos ornitólogos que presta serviço para a biotrópica. Olha Legal, que cara. loucura, no meu primeiro trabalho. O cara é meu amigo pessoal, ele virou meu amigo, né? E hoje a gente contrata ele como ornitólogo nos trabalhos. E aí eu Legal. fui trocando ideia com essa galera, fui entendendo, e aí o que aconteceu? Essa galera começou a me chamar para fazer peto nas campanhas Aí, que eles iam fazer aves, mastro e uhum, tal. E aí eu fui conhecendo outros contratantes, fui conhecendo mais contratantes. Os contratantes começaram a me chamar para outros trabalhos também, esses mesmos uhum. contratantes, e ramificou. Quando vê, eu estava com a agenda lotada, e aí um amigo meu, que foi um dos fundadores da Biotrópica, ele estava dando aula na época, falou, cara, que legal isso aí que você está fazendo. Vamos abrir uma empresa disso? E a gente abriu. Aí a gente chamou mais dois sócios, abrimos a Biotrópica e aí a gente foi para o mercado buscar oportunidade. Isso era quando, cara? Que ano era isso aí? 2009. 2009. Já tem um tempo É, já, né? Já tem umas, vai já fazer, tem uma vai estradinha. fazer 13 anos que o nosso CNPJ foi aberto, agora dia 25 de novembro. Já tem uma Faz estradinha. 13 Sim, anos. sim. Legal. Bacana demais. Sabe por quê, cara, que eu tô puxando a tua língua nisso? Porque eu tô falando, eu como engenheiro ambiental, eu sinto que aconteceu a mesma coisa comigo, Renato. Eu fui para consultoria e aí aparecia tinha que fazer um processo de outorga, que é o uso de água. Aí você tinha que fazer o cálculo da vazão que o cara vai captar. Mas lá na faculdade eu aprendi vazão, aprendi hidrologia, só que eu não aprendi para fazer processo de outorga, entendeu? Quando a gente forma, cara, a gente só faz alguma coisa se você tem um porquê, né? Entendeu? Alguém só te contrata para fazer alguma coisa. E aí eu quero explicar para vocês, é isso, o licenciamento ambiental é uma geração de demanda diária para a gente, porque estudos ambientais começam e os monitoramentos, provavelmente, esse monitoramento que o Renato participou, provavelmente tinha campanhas a cada 6 meses ou a cada 3 meses, dependendo do tipo de empreendimento. E isso vai durante um bom tempo, porque licenciamento ambiental é uma avaliação de impacto de longo prazo, dependendo do tipo de potencial impacto. Então, é uma Exatamente. cadeia de demandas para nós. Nós estamos falando hoje com o Renato de biologia, né? Isso aí mais especificamente de fauna, se entrar mais um pouquinho de fauna terrestre até agora, só acredito nisso, né? Sim. Então, assim, existe um outro universo de meio físico, de meio socioeconômico ainda aí, de grandes demandas, de compensação, de outorga. Nossa. Então, tem coisa pra caramba para se fazer como consultor, né? E, e eu tô falando isso, o sentimento que eu tinha, cara, era esse. Eu sabia as coisas técnicas, mas eu não sabia para que eu aprendi aquilo na faculdade e eu fui entendendo depois que eu me formei com a consultoria. Eu falei, pô, pegava os termos de referência lá do órgão ambiental e falava, pô, isso aí eu sei fazer, cara. Você lia lá e falava, pô, eu sei fazer isso. Isso aí eu sei calcular, eu estudei isso não sei aonde, buscava em livro e tal. Mas quando eu estudei na faculdade, eu não sabia para que eu estudava, sabe? É muito doido isso. Então, E olha, você está quebrando um paradigma, porque todo mundo acredita que o engenheiro ambiental ele já sabe o mercado. E, não, e cara, não não, sabe, né? não, de jeito, não, não é. Então, que, Assim, que, você que, sabe um que pouco da minha legal. história, mas rapidamente, assim, eu me Aham. formei, eu fui rejeitado pelo mercado, cara. Nenhum currículo meu me contratou, cara. Ninguém me deu oportunidade, nem de processo seletivo de emprego, sabe? Nada. Aí eu entrei para o mestrado, que era um ano depois que eu me formei, 6 meses, um ano depois que eu me formei, ainda tinha processo seletivo. Eu fiz um concurso público um ano antes de eu me formar, uns 6 meses, um ano, eu não lembro bem assim, as datas. E aí me sobrou consultoria, cara. Aí eu fui para consultoria por falta de opção, mas eu sou grato pelo que aconteceu na minha Que trajetória, assim, bom que sabe? você foi para a consultoria, né? Eu fico feliz do que aconteceu. Talvez eu teria outro caminho, assim, sabe? Mas, não, cara, a gente não sai sabendo as coisas, não, cara. Eu não acredito. Eu, assim,
Na verdade, eu acho que todas as formações você não vai sair. Nem culpo hoje as faculdades, cara. Não, eu também Mas não culpo, nenhuma não. das formações te prepara para o mercado de consultoria. Assim, a galera te prepara ou para trabalhar para alguma empresa como funcionário, ou para seguir carreira acadêmica, se você estudou em universidade pública, principalmente, assim, né? A galera vai te Sim. estimular a pesquisa, né? Virar um pesquisador, um professor, né? Que precisa de alimentar essa demanda também, sabe? Mas eu acredito que a Não. gente aprende fazendo, cara. Não tenha dúvida sobre isso. Não, e o pessoal às vezes fica com insegurança de começar, mas se você não sabe fazer alguma coisa, você chama um parceiro que sabe, né? E Cara. divide o negócio. Ou Sim. você assume uma ponta com uma responsabilidade menor. No caso de fauna, o pessoal fala: como é que eu começo a trabalhar com fauna? Cara, vai para o resgate de fauna e vai como auxiliar de biólogo para o resgate Não de vai fauna. como o responsável técnico principal. É, Vai como e não equipe, vai, né? vai como equipe, e não vai tentar fazer o monitoramento logo de cara, um levantamento. Para Uhum. fazer um levantamento, um monitoramento, você precisa ser especialista num grupo de fauna. Você precisa ser um ictiólogo, um Uhum. herpetólogo, um ornitólogo. Mas para o resgate, não. Você só precisa não ter medo de mato. Porque Uhum. você tem que ter o perfil, tipo, aqui De falando campo, né? biólogo de Sim, fauna. de, Você tem de que ir ter pra perfil campo. de campo. Você tem que Uhum. gostar de mato, você tem que achar gostoso, bonito, você tem que ter um perfil contemplativo de Sim, natureza. sim, sim, concordo. Tem Isso eu que concordo. ter. É, Não é pode só ter. esse perfil, porque ir lá você vai aprender, né? Você vai estar com Lá pessoas você mais vai experientes. aprender É, tudo. ué. Claro, velho. É. E você também precisa ser desenrolado, Uhum, porque uhum. pepino vai rolar. É, sim, Imprevisto. Então, sim. se você for um desenrolado, não ser uma pessoa com perfil reclamão, entender Uhum. que tem bomba para tudo quanto é lado, sabe? Não é só no teu colo que tá caindo bomba, não. Na Ser um verdade, é um perfil perfil colaborativo, né, cara? Se você conseguir, colaborativo. se você for uma pessoa colaborativa e gostar de estar no mato, você consegue fazer trabalho de fauna, assim, cara. Eu acredito. Consegue. Eu acredito. Na verdade, se acontecer um problema, você não pode ficar omisso, né? Trabalho de campo é É, colaborativo, sabe? Né? Às vezes o colaborativo. problema não foi você quem criou, mas você tem que ajudar na solução, né? Então é isso. E ninguém tá lá É, para criar problema, né? A galera tá lá para solucionar. E trabalho de campo é bom demais, cara. exatamente. Não tem medo de cobra, de aranha, a Mariana tá falando. Mosquito. Eu tenho Essas pessoas coisas. que eu levei para o mato comigo na época da graduação que adoravam bicho. Ah, eu adoro tal. Eu adorava assistir na Discovery, porque na hora Sim, que você vai para o mato, a pessoa nunca mais quis voltar. sim. Teve dois casos. A pessoa foi e falou: que é isso? Tá, você é louco. Tipo, considera pessoa louca que gosta Ah, não. de mato. Na verdade, normalmente as pessoas na rua consideram loucos os que fazem o que a gente faz, mas tem que ter esse perfil. Cara. Isso aí. Anoiteceu, ficar no breu lá, no brejo. Cara, é isso. Isso tem que achar, você tem que achar isso uma delícia. Isso aí. Tem que gostar de. Isso aí. São coisas temporárias, né? Você não vai morar nisso, mas tem que gostar de estar ali, carrapato. Galera tá falando aqui, o Vete Fauna, ó. No primeiro campo já vemos se a gente vai gostar da área, né? Pois é cada perrengue que a gente passa o que torna o campo gostoso. Sim, eu concordo. Eu concordo que o primeiro campo você já vê, cara, se é isso mesmo. Acredito nisso. Assim, cara, o que eu acho legal, você falou algumas coisas aí. Eu acredito assim, como uma dica para as pessoas. Quando você vai fazer inventariamento é quando você vai fazer um primeiro estudo na área, né, Renato? Quando você não conhece nada. Na verdade, o primeiro monitoramento se chama inventariamento. Acho que é isso, né? Traduzindo em linguagem simples, né? E os próximos trabalhos que você vai fazer se chamam monitoramentos, né? Mas assim, quando você vai fazer um inventariamento, que é um primeiro estudo, você tem que ter a capacidade de levantar os pontos de campo, os melhores locais para fazer esses monitoramentos. Então, esse trabalho que precisa de um pouco mais de experiência, eu acredito que precisa ter um pouco mais de roda, né? Agora, o trabalho de resgate, por exemplo, você como equipe, dá para você começar assim que você se forma, né? Se você Ou gosta de ir antes. para campo, se você está
se você tem essas características que você disse aí, a galera consegue fazer trabalho de campo. Então, é um bom começo, e aí você vai entendendo, né? Por que monitora tal lugar de herpeto e não monitora tal lugar? Ou por que dá preferência para tais microhabitats aqui que a gente vai monitorar herpeto Aham. e ave? E por que não é tudo no mesmo lugar? Porque cada um tem uma razão de ser, né? Exato. Né? Então, acho que quando você vai fazer inventariamento, você tem que ter um pouco mais de malícia assim, nos trabalhos. Mas para você fazer Sim. você precisa ser biólogo, né? Acho que está ótimo já para Você trabalhar. Acho que precisa tem ser muito mais. biólogo, gostar de mato e ter proatividade. Aí você vai de auxiliar. Agora, o biólogo do resgate, ele precisa estar avançado já Sim, também. sim, o biólogo O responsável biólogo do técnico, né? resgate. Claro. Uhum. Ele precisa tá mais avançado, porque realmente, para ele tomar decisões assertivas. Uma Não, série o de cara que vai momentos, como né? equipe mesmo. Quem está Sim, começando tem que ir como equipe, cara. Você tem que ir como equipe de alguém mais experiente do que você, né? Acho que é por aí. é, É por aí. é isso. E o É o que eu faço aqui inventário. na minha também, cara. Assim, eu também contrato parceiro. Aham. Meio físico, consultoria não é. Consultoria é amplo, cara. Você tem que fazer uma ET, uma estação de tratamento de efluente. Eu chamo um especialista em efluente, cara. Eu não vou ficar pegando o livro do Von Spell lá e sabe, É, inchando mais esses livros de novo, sabe? Não tem. a gente que tem empresa, Leandro, eu acho que você pensa assim, porque a gente já conversou muito. Eu não sei se você vai lembrar, ano passado, que eu te chamei para trocar uma ideia sobre comercial, que a gente trocou uma ideia Sim, no particular. lembro demais, Você claro. lembra disso? Sim, Eu claro. falei assim, Leandro, agora em 2022 eu vou mudar minha área de atuação na biotrópica, eu vou para uma outra vertente. A gente ia dar uma segurada na parte online, porque a consultoria estava exigindo mais. Tanto que esse ano eu fiz, eu acho que eu conto nos dedos a live que eu fiz, as lives que eu É fiz. mesmo? Sim. Ah, com certeza. Eu não fiz 10 lives esse ano. Caramba, sim. Eu não fiz 20 para falar os dedos do corpo inteiro, eu não Sim. fiz 20 Não fez. lives esse ano. Sim. Não, Leandro, não fiz. Caramba. Não fiz, não fiz. Não deu para fazer. Não deu. E assim, não estou reclamando, não. Sim. Mas o que aconteceu? E eu acho que para nós, assim, você está falando em parcerias e tal, a gente que tem uma empresa que a gente quer ser uma empresa e não ser um eu presa, porque quando a gente Uhum. abre, a gente faz de tudo e tem que pôr a mão na massa, porque se você não tiver o conhecimento, você não sabe nem como cobrar o outro, né? Então Justo. você tem que ter o conhecimento mínimo macro, você tem que ter a visão macro de Sim. tudo ali. Então é legal passar por todas as etapas e não pular fases. Mas a gente, nós como empresa, eu acho que o motor do nosso negócio é o comercial. Uhum. Se você parar de vender, você vai terminar de executar os projetos que você tem dentro da casa aí, dentro da sua empresa, e você vai ficar numa corrida de ratos. Você vai Uhum. ficar, cara, eu vou precisar pegar outro projeto para eu executar, acabou o projeto e agora vou ter que sair Uhum. para correr atrás de projeto. E você não vai conseguir ter uma recorrência, uma previsibilidade, ter coisas cíclicas rodando. Com certeza, cara. Então, a gente está numa maturidade empreendedora, digo biotrópica e MLT, que é uma etapa, é um momento diferente. Então, a galera que está querendo começar pode pegar a gente como inspiração, mas entender que tem uma estrada para ser seguida e hoje a gente se dedica a vender os nossos projetos, a gerir os nossos projetos com cuidado, a tomar cuidado, né, tomar conta, porque é mais fácil você vender duas vezes para quem comprou uma vez, né? Com Quem já certeza. comprou de você tem mais facilidade de comprar de novo, do que a Não gente tenho ficar dúvida. querendo abrir clientes novos. A gente tem que cuidar dos nossos, né? Com certeza. Então, você falando aí, a estação de tratamento de esgoto, você foi atrás de especialista. Você não ia parar as tuas vendas, a tua gestão, né, teu gerenciamento para estudar. É óbvio que se você estudar, parar para estudar, você faz o projeto também. Claro. Mas, cara, Sim. não é essa a mentalidade, né? Pra gente Não, que quer então, ter eu quero empresa. só te cortar aqui, mas senão eu esqueço, cara. Só para complementar, isso que você falou para mim é fantástico. O que o Renato tá falando, gente, é o seguinte: quando a gente começa,
eu tô falando por mim, pode ser que eu não estou falando por todos aqui, mas eu ficava com dó de contratar parceiro porque eu teria que pagar uma parte do meu projeto para uma pessoa que não era da minha empresa. Porque eu tenho um sócio, eu tenho o Matheus. Então, mas nós vamos contratar uma pessoa de fora, Matheus, nós vamos ter que pagar um cara de fora pelo preço desse projeto. Cara. Só que aí, agora, o que eu faço? Antes de eu dar o preço para o cliente, eu orço o preço desse cara. E aí, o preço desse cara entra no meu projeto. Então, não tem problema se eu estou ganhando 10, o cara está me cobrando 7, mas se o cliente está pagando 17, está tudo bem, entendeu? Quem está pagando é o cliente. Então, o que o Renato está falando é o seguinte: empresa que quer trabalhar a longo prazo, você tem que ter funções definidas dentro do seu negócio. E uma dica que eu dou é assim, todo mundo começa como técnico, mas o Renato hoje está na área de venda. Eu estou na área de venda na minha empresa. O Renato é biólogo, eu sou engenheiro ambiental. Com o tempo, a tendência é que a gente, quanto mais experiência você tem, menos na área técnica você vai ficar. Essa é uma notícia que eu estou dando para você, né? Goste ou não, essa é uma tendência de que todo dono de empresa vai cuidar do seu negócio. E aí, terceirizar um pedaço do trabalho, contratar gente para trabalhar com você. Cara, se tem demanda e se vai ser uma coisa de médio e longo prazo, não tem problema nenhum. Se não esqueça de falar, e sabe, Renato? Não, mas complementação ótima. Corroborar com o que você está falando, que eu acho fantástica a tua fala aí, cara. E é isso. É isso. E é isso. E assim, tem gente que não quer abrir empresa e tá tudo bem. Mas se você não tiver a mentalidade empreendedora e entender que empreender é enxergar soluções, enxergar desafios para gerar soluções, você não consegue nem ser um bom CLT. Dá para entrar numa multinacional de consultoria ambiental? Cito um monte aqui se quiser. Dá para você ser engenheiro ambiental, engenheiro florestal, biólogo, todos os tipos de profissionais com atribuições legais pelos seus conselhos para executar projetos ambientais. Tem um monte de empresa contratando CLT ou contratando o PJ como um prestador de serviço. Você pode ser eu fui isso por muito tempo. A Biotrópica nasceu no intuito de ser uma empresa e gerenciar equipes, mas no primeiro ano a gente já caiu do cavalo no bom sentido. Porque no ano de 2009, que a gente abriu a empresa, no final, 2010 inteiro a gente só gastou capital inicial. Só gastamos o capital. A gente não sabia o que era gestão, não sabia o que era vendas, não sabia o que era marketing, não sabia nada. A gente sabia pegar bicho no mato. Aí, quando veio, a gente alugou uma sala. Ninguém entrava nessa sala. A gente pagava conta de luz, de água. E sabe o que era o pior? Não era que as pessoas não entravam nessa sala. A gente não conseguia parar nessa sala porque as empresas estavam nos contratando como indivíduos. Aí a gente falou assim, peraí, essa sala tá vazia. A gente não tá recebendo o cliente não tá ligando e não tá mandando e-mail. Olha a cabeça, né, que a gente pensa. A gente acha que o cliente vai adivinhar que a gente existe e vai mandar um e-mail. Não tinha WhatsApp na época. Sim. E aí, a gente no mato, né? Mas caramba, isso aqui tá dando certo. Agora, isso aqui não. Aí a gente pegou e falou assim, vamos nessas empresas que estão nos contratando, vamos pessoalmente, a gente não tinha conhecido ninguém pessoalmente. Aí a gente apareceu dentro de uma empresa de São Paulo e falamos, oi fulana, tudo bem? A gente é o fulano de tal e o fulano de tal que fez esse trabalho para vocês. A gente se fala por e-mail, mas a gente não tinha a oportunidade ainda de se conhecer. Aí, numa dessas, Leandro, a gente falou que a gente tinha um CNPJ aberto. Cara, na hora que a gente falou que a gente tinha um CNPJ aberto, o olho dessas pessoas estalaram e falou, é mesmo? Então, peraí, pega esse projeto, toma esse projeto, vocês querem ir para o campo fazer isso? Porque a gente estava legalmente habilitado para ser contratado. Cara, você falou uma outra coisa aí muito importante. A galera, todo mundo começa como pessoa física, né? Mas se você quer realmente viver de um negócio, cara, você tem que abrir uma empresa em algum momento. Não tô falando que tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, não. Mas se você não tem isso no teu planejamento, isso não vai te fazer ganhar dinheiro. Como é que você vai ganhar muito dinheiro se você não tem como comprovar? Se a empresa que te contrata não tem como receber uma nota fiscal para te pagar? Não tem como, cara. No começo, pra você ganhar seus primeiros reais aí, eu nem vou ficar entrando no mérito, saca? Sim, mas total. Uma carreira ambiental,
é estritamente necessário ter uma empresa, né, cara? Não tem como Sim. não ter, não pensar nisso, uma empresa de consultoria a longo prazo, sabe? Sim, a não ser que você queira virar um analista ambiental de uma hidrelétrica, por exemplo, que nem um amigo meu é CLT de uma grande hidrelétrica, tá muito Sim, bem, sim, não, obrigado. estou falando de empreender mesmo. É, Assim, se quer é ser o perfil. consultor de Existem empresa, de todos, consultoria, você tem que ter uma empresa, cara, em tem algum que momento. ter. Não estou falando a primeira coisa que você faz na vida, não, mas tem que ter. Sim, Isso aí é 100% de certeza, é uma é das que coisas nem que tem que certeza ter eu tenho. um CPF, né? Você tem que ter um É, CNPJ também. com certeza. Legal demais. E Bicho, aí, a hora que a gente tava com esse CNPJ, a empresa começou a dar projeto pra gente. E aí, Leandro, foram anos só trabalhando assim. Não, a Biotrópica não era uma empresa que geria equipes. então Era uma era isso que eu empresa, perguntar, que nicho que é essa? Que tipo de empresa que era esse é cliente? uma multinacional de consultoria ambiental. Ela faz tudo. Só que ela subcontrata meio biótico. Sim, sim. E aí ela subcontratava fauna com a gente. Hoje ela subcontrata flora também. Legal, Mas é esse tipo de empresa que faz tudo. legal, Tudo, cara. tudo, tudo. Bacana, bacana demais, cara. Que massa. Legal demais. Ainda é cliente de vocês. Uh, demais da conta. Demais. Dos bons Demais da conta. clientes. Que Dos legal. melhores. Que bacana, velho. Legal demais. Então, e quais são os nichos que a Biotrópica atua mais, assim, eu acredito? Nicho que eu tô falando de tipo de empreendimento, atividade. Não a gente Legal. vai falar dos estudos também, né? Mas que tipo de empreendimento e atividades que vocês A trabalham? gente não, a gente não é nichado em empreendimento. A gente é nichado em tipo de contratante. Uhum. Empreendimento, a gente já atuou, nossa, em inúmeros, desde loteamento, gasoduto, áreas portuárias, é, hidrelétrica, não sei se eu já Hidrelétrica, falei, hidrelétrica, ferrovia, linha de rodovia, transmissão, linha de transmissão, rodovia. eólica, mineração, agro, vários tipos, cana-de-açúcar, café, fazenda de abacate, Vocês estão ouvindo aí, né, pessoal? É isso que eu queria. eucalipto. Cara, se eu buscar na memória aqui, vai um tanto. Mas você Várias falou praticamente tipologias. todas as atividades, né? Você falou praticamente atividades econômicas que existem distribuídas em todo o país, sabe? É isso que eu queria perguntar mais ou menos para pessoal. Tem demanda no país inteiro, cara. No Atividade, país inteiro. licenciamento ambiental só é de empreendimento que potencialmente gera impacto. Não adianta a gente ficar aqui, ai, não gera impacto, impacto zero. Licenciar empreendimentos é compatibilizar a atividade econômica com o meio ambiente. Gera impacto. Primeiro, nós não estamos aqui para falar que não tem impacto. Se é licenciável, gera impacto, né? E se gera É, impacto, precisa de consultoria ambiental para compatibilizar esses trabalhos. Nem todas as empresas têm equipe de meio ambiente com biólogo de todas as especialidades lá dentro. Não é assim que as coisas funcionam, né? E o Renato falou de atividades econômicas espalhadas por todo o país, né? Todo o país. sim. Você tem que entender para você licenciar atividades o que é forte economicamente da tua região aí. E aí, dentro disso, vai estar suas oportunidades, cara. É intimamente ligado o empreendimento licenciável com atividade econômica, cara. E quanto mais dinheiro a atividade econômica gera, menos ela quer ter problema com o meio ambiente. Mais ela vai querer fazer as questões ambientais de forma correta, né? Tem que ter essa linha de raciocínio para vocês entenderem onde tem demanda, o que vocês têm que conversar com as pessoas, é por aí, Exatamente. né? Renato, Exatamente. cara, o papo tá muito bom. Pessoal, tô vendo todo mundo comentar aqui, tá muito bom, viu, Renato? Eu agradeço mais uma vez Oh, essa fico feliz, que compartilhar bom. esse conhecimento aqui, cara. A Tô vendo biólogo vários Roberto, ó, IRFs aqui, que as legal. demandas estão em todos os municípios, em todos os biomas, né? Esse mercado é gigante. É isso que eu tô falando, cara. Ainda E hoje aí, faço Josué? muito de tudo na empresa. Eu entendo, Pérola, mas uma dica que eu já falei, inclusive, para o Renato. A minha empresa começou a desenvolver depois que a gente teve a nossa chance de contratar a nossa primeira profissional na CLT e hoje é a única. E ela não é da área técnica, é a administradora de empresa Adriana.
a gente tem uma administradora de empresa como o nosso braço direito lá na empresa. Então, ela faz o que é administrativo, contábil, financeiro, e a gente fica por conta de vender, coordenar projeto. A gente faz o que a gente é bom e contrata uma pessoa para fazer o que a gente não é bom. Eu É, acredito que ninguém aqui formou em biologia ou engenharia para ficar emitindo nota fiscal, né? E ser a pessoa que fica lá emitindo nota fiscal. Isso é coisa de administrador, de contador, né? Cada um com as suas atividades. Então, eu fujo mesmo de coisa que não é, que eu não gosto ou que não vá gerar frutos e produtos para minha empresa, sabe? Eu tenho que sim. pensar, né? E você tem que ficar no comercial e na gestão mesmo. Você tem que Ninguém vender vende e tem que melhor que o cuidar. dono, gente. Ninguém Não, vende melhor que o dono, não, né? não vende melhor que o dono. Entende? Isso aí é fato, cara. Ninguém vai vender na tua empresa melhor do que você, cara. Isso aí é certeza, assim. Renato, deixa eu te fazer mais umas perguntas sobre os estudos ambientais aqui. Aí, você me falou um pouco das atividades que vocês prestam e que tipos de estudos vocês fazem. Eu sei que vocês, assim, a galera aqui, acho que a maioria é biólogo, né? Mas a biologia, minha turma, o Renato e você sabem melhor do que eu que a biologia é um custo de vida ser segregado em uns, sei lá, cara, a área de saúde já era uma área para segregar, tinha que ser segregado em uns 10 cursos, né, para você se especializar realmente em alguma coisa. Eu sei que vocês fazem estudos de fauna, né? Tem os vários subgrupos, viu, pessoal? Que a gente, inclusive, tem que ter relação com o potencial impacto do empreendimento, né? E quais tipos de estudos que vocês têm feito? Vocês têm feito para licença prévia, empreendimento que não existe, para empreendimento em instalação, para empreendimento que já existe? Como é que são as demandas aí, cara? Sim, a gente faz tudo de fauna e de flora. Dentro Uhum, de fauna é um planeta, né? Desde sim. invertebrados terrestres, a gente faz invertebrados aquáticos também, toda a parte de limnologia a gente faz, todos os grupos de fauna e a gente faz os estudos de flora também. E aí, normalmente, esses estudos eles são divididos dentro das três licenças, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Justo. Dentro de cada licença tem uma gama de estudos que são solicitados pelo órgão ambiental. Então, não é o empreendedor que inventa esses estudos, não somos Nem a nós biotrópica, né? que inventamos esses estudos. O órgão ambiental exige, de acordo com a complexidade do empreendimento e de acordo com a complexidade do bioma e Isso do aí. estágio de De regeneração, né? de regeneração, de conservação. Quanto mais ele está conservado, mais o órgão ambiental vai exigir, né, Exatamente. coisas mais complexas. Sim. Então, mas resumindo, são levantamentos onde a gente vai para o campo, estuda as áreas onde o empreendimento vai ser alocado, que a gente chama de ADA, que é a área diretamente afetada, e a gente estuda o entorno dessa ADA, que em alguns órgãos é AID, área de influência direta, em outros órgãos é AEL, área de estudo local. Sim. A sigla não importa, né? Os A negócios sigla não de impacto importa. eles são de forma direta, mas não são onde vai ter a construção São, da atividade de é, empreendimento, né? Sim, são áreas vizinhas exato. da área É de porque às vezes impacto. ali a sigla, as pessoas se apegam demais às siglas, né? Eu acho que elas têm que se apegar aos conceitos, né? Aos conceitos. Eu mesmo não decoro sigla. Sigla Eu não não sou um modifica. cara muito bom, tecnicamente burocrático, letrado, assim, sabe? Para um professor da legislação. Se me falar legislação aí, eu não sei de cor o número dela, tipo, essas Sim, coisas. Mas a gente tem que entender o macro porque tudo é consultável. claro, E cada termo de estamos na referência escola fazendo tem. prova, né? Não estamos na escola fazendo prova. O mundo não é uma escola, né, É fazendo isso prova. aí. Então, tem a área onde o empreendimento vai construir e a área vizinha, colada nessa área que o empreendimento vai construir. Nessas duas áreas, a gente coleta os dados primários. O que são os dados primários? A gente vai no campo e vê o que tem ali. Aí a gente aplica metodologias consagradas no mundo acadêmico. Então, armadilhas que tem um artigo que comprova a eficiência que pesquisas usam.
Você vai lá e aplica um método científico para capturar, registrar, visualizar a fauna e a flora que está naqueles ambientes. E aí você entrega para o órgão respostas em relação a quais são as espécies ameaçadas, quais são as espécies endêmicas, quais são as espécies com mais exigência ecológica, quais são as espécies mais generalistas, quais são as espécies não descritas pela ciência. É comum encontrar espécies não descritas pela ciência. A galera Legal. acha que é uma raridade. Nossa, o cara descreveu uma espécie. É comum encontrar uma espécie nova. O Brasil é surreal de biodiverso. E ainda mais com as tecnologias em relação à biologia molecular avançando, né, a gente está conseguindo observar espécies que a gente achava que era uma, na verdade são 5, porque ao olho nu elas são as mesmas, mas geneticamente elas são diferentes. Então, existe isso. E aí a gente entrega para o órgão ambiental alguns gráficos, né, mostrando a família que apareceu mais, o número de espécies, o número Uhum. de indivíduos por espécie, né, riqueza, abundância, se a nossa amostragem foi suficiente através de um gráfico que é chamado de curva de rarefação. A gente entrega tabelas com as áreas que a gente determina em pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 na ADA, ponto 1, ponto 2, ponto 3 na ID, Uhum. quais as espécies que ocorrem em cada uma É dessas legal áreas, o que acontece coordenada. que foi identificada num ponto, mas não foi identificada no outro, né? Eu acho, Por acho quê, legal esses né? comparativos aí, é muito massa. Exatamente, porque aí você consegue mostrar micro-hábitats, exigências ecológicas mesmo, discorrer sobre determinados ambientes, porque até para o empreendimento é interessante ele desviar um pouco, se ele puder, né, desviar de lugares mais ricos. Porém, os empreendimentos não são ignorantes. As pessoas que vão instalar um empreendimento, elas já escolhem um traçado que vai pelos lugares menos preservados. Obviamente, na maioria das vezes, consegue fazer isso. Tem Sim. lugar que o empreendimento passa que é preservado e aí tem esse cuidado. Mas na gigantesca maioria das vezes, o empreendimento ele vai passar por um lugar antropizado, Sim. sabe? Já vai passar por um lugar que já está mais detonado. Isso Então, tem sido a busca dos empreendimentos aí, cara. A variável ambiental tem entrado na fase de projeto. Pelo menos tentam, né? Tentam fazer isso. sim, Eu, eu sinto isso ao longo dos meus anos de consultoria aí também. eu também. E é uma inteligência de planejamento, né? Uhum. Pô, você não vai passar um empreendimento na área do mico-leão dourado, né? Você não Sem é dúvida. louco de planejar um negócio desse. Você Até, tem um assim, estudo. até corroborando com isso também, que o próprio licenciamento ambiental, na fase de licença prévia, ele te exige estudos de alternativas locacionais. Você tem que apresentar 3 alternativas, e aqui em Minas, você precisa mostrar essas 3 alternativas e quantificar de alguma forma os potenciais impactos e mostrar que a alternativa escolhida é a melhor por algum critério que você adotou para explicar aqui, entendeu? Supressão, Exato. menor supressão de vegetação, menor intervenção em EPP, coisas do tipo entram como variáveis para esse tipo de análise. Bioma, né? Eles chamam de estudo de viabilidade, não é isso Sim, aí? de viabilidade, estudo de alternativa de locação de projeto. E é uma inteligência estratégica. Sem dúvida. Então, eu digo isso também porque é importante que as pessoas fiquem claras, fique claro na cabeça das pessoas que o empreendimento ele não é uma coisa maligna que está ali só para atravessar a anta no meio, Sim. atravessar a casa da onça pintada. Não. O empreendedor quer fazer da maneira que impacte o mínimo possível. E aí, eu sei que na biologia, Leandro, tem um sentimento, eu vou externalizar isso, porque talvez comunique com algum biólogo que esteja aí, e você Uhum. me disse na engenharia ambiental existe esse sentimento também. Eu já fui questionado algumas vezes, tipo, mas você trabalha para mineração, então você trabalha para quem está destruindo o meio ambiente, então você está contribuindo para a destruição do meio ambiente. E não, nada a Não, ver. claro que não. Não. A galera da engenharia tem essa sensação? A Tem, cara. galera tem Então, na também? verdade, a gente está aqui para fazer a compatibilização entre atividades econômicas e meio ambiente, cara. No meu entendimento, é a aplicação do desenvolvimento sustentável na prática. Eu entendo que é Desenvolvimento isso. sustentável, né?
Cara, eu não... É Na isso. verdade, se eu fosse omisso e não fizesse a minha parte, que eu acho que eu estaria contribuindo para o negócio. Agora, porque eu não sei se a galera sabe, quando a gente faz esses estudos, por exemplo, falar de flora rapidamente, se você suprime, nem existe a lei da Mata Atlântica, mas se você pode suprimir vegetação no bioma da Mata Atlântica, por exemplo, se o seu empreendimento te permite, se você suprime 1 hectare, você tem que compensar o dobro. Você tem que compensar 2. Se você pode intervir em APP, que nem todo empreendimento pode, se você intervém em APP aqui em Minas, em 1.000 metros quadrados, você tem que compensar 1.000 metros quadrados de intervenção em APP. Se você corta, que nem toda atividade pode cortar uma espécie ameaçada, sei lá, o pequi, né? Ou o ipê amarelo, você não pode. Se você cortar, você vai ter que plantar 20, sabe? Então, eu entendo que o que eu faço, ele gera contribuição, cara. Eu gero um empreendimento e tem um monte de compensação para as coisas de quem busca legalidade, sabe? A minha visão sobre trabalhar com consultoria não me pesa a consciência, não, cara, de forma alguma, assim. Porque você tem o conhecimento, você não está enxergando o negócio de maneira pontual. Isso que você Claro. trouxe é nada mais, você disse bem, é desenvolvimento sustentável. Então, é a gente atuar, querendo ou não, discordem ou não, é atuar com conservação ambiental. Sim, Eu sim. encaro a consultoria como uma ferramenta de conservação ambiental na prática, sabe? Aplicada. Porque Sim. também existem os estudos de conservação onde eles geram subsídios para a gente tomar as nossas decisões. Uhum. Todas as decisões, todas as discussões, as conclusões, elas são pautadas em embasamento científico. A gente tem que o tempo todo referenciar a ciência lá para corroborar aquilo que a gente está sugerindo, concluindo, discutindo, e até para corroborar algo que não pode ser concluído. Porque Sem tem muita dúvida. coisa que a gente não tem como entregar uma conclusão Cara, e a gente justifica isso com ciência. Então, cara, a consultoria ambiental é conservação ambiental. vou te dar um outro exemplo rápido sobre isso que eu acho muito importante. Na parte de cavernas e cavidades. Eu acredito que você conheça a parte de espeleologia, ou pelo menos já devo ter ouvido falar, até porque tem Tem biologia fauna na espeleologia, cavernícola? que é Tem. um grupo bem específico, né, de animais que conseguem sobreviver nesse tipo de habitat, né? Mas olha só um exemplo do que acontece. Antes de ter essa última legislação das cavidades aí, o Brasil não tinha cadastro de todas as cavidades nos processos de licenciamento. Agora existe uma categorização e algumas cavidades podem sofrer impacto e outras de maior relevância, elas precisam ser conservadas e tal. E o que acontece? Depois que essa lei apareceu, deu um pico, um salto de identificação de cavidades no Brasil pelos estudos ambientais, cara. Saca? Então, E aí existem umas contrapartidas de educação ambiental em função desses trabalhos que são feitos, que eles têm que gastar uma grana com eventos de educação, e aí aumentou a quantidade de evento de divulgação sobre espeleologia também. Então, assim, tem impacto? Tem, cara, mas a legislação ela vem para fazer as coisas realmente acontecerem. Então, houve um pico de conhecimento no caso de espeleologia nos últimos tempos. Agora eu estou falando isso porque a Mariana, a engenheira sim. ambiental da UFOP, lá em Ouro Preto, tem espeleologia e ela tem uma empresa de espeleologia há mais de 15 anos também. Ela me falou isso numa live, saca? É um Especialista ótimo nicho. na área, então, e ela vive disso. E, cara, isso que eu tô dizendo, na verdade, o que a gente faz, a gente vem contribuir para as coisas. E eu não tenho esse sentimento de que eu tô destruindo, não. Na verdade, eu tenho um certo orgulho de Eu também. conseguir compatibilizar essas atividades, de equilibrar os dois pratos, sabe? Eu É acho uma legal isso, satisfação, cara. né? E assim, Leandro, vou fazer uma pergunta para você, mas serve para todo mundo colocar a mão na consciência. Na sua casa tem prego e parafuso? Sem dúvida, né? Sim, Então você usa mineração. claro, sem Na tua dúvida. casa você põe o celular, o teu computador, tua luz, ela vem da Essa onde? luz tá pegando em mim, o celular aqui, É, sem dúvida, cara. você não quer estar quentinho, você não quer ter um telhado,
Você não quer pegar o teu carro e fazer uma viagem legal numa estrada? Você não quer pegar um avião e fazer um rolê? Você não faz isso? Sem dúvida, cara. Então, e aí? Agora, a pessoa que tem essa sensação, ela precisa se libertar desse estigma Uhum. e entender que nós não moramos na caverna e nós não caçamos e coletamos. Sim, sim, já Então, foi, né? Já fomos. já foi. É. E nós não somos o câncer do mundo. Eu acredito muito. Isso foi ao longo do meu tempo que eu fui me desenvolvendo mentalmente em relação à nossa espécie humana, que eu vejo que a galera fala, o ser humano é o câncer do mundo, só destrói. Não, nós somos uma espécie que temos o nosso lugar na evolução e tudo que a gente fez e faz é consequência da nossa existência. Não tá certo nem tá errado. É simplesmente a nossa espécie, a nossa história. Isso aí, cara. Sabe? É só isso. A gente não está Legal. matando, destruindo. Não, a gente está fazendo a nossa história geológica. Existiram diversos fatores abióticos, né, como erupções vulcânicas, divisões de placas tectônicas, terremotos, maremotos, vendavais, ciclones, cometas, meteoros, que destruíram o planeta ao longo dos milhões, né, de anos, né, bilhões, acho que a Terra tem 4 bilhões de anos, e que fizeram isso porque era o momento de tudo. Então, eu acho que o ser humano está no seu momento, e é óbvio que a gente tem a capacidade de refletir e Uhum. de pôr a mão na consciência e de estar em busca da melhora. A gente não é um tubarão que foi programado para fazer aquilo sempre, e ele ao longo da existência dele, ele não vai mudar uma vírgula no hábito dele. Sim, Nós temos a diferença de refletir sobre a nossa existência, eu chamo isso de consciência, com e a certeza. partir do momento que a gente tem a consciência e coloca a mão na consciência, a Sim, gente busca a melhoria constante. E ela é ao longo de um tempo, ela não é do dia para a noite. Então a sem gente dúvida. muda localmente para mudar globalmente. Então, hoje eu me sinto muito satisfeito trabalhando em consultoria, vejo a espécie humana como uma coisa maravilhosa e fico feliz pela contribuição que a gente faz nos estudos ambientais. É isso aí, cara. Eu também tenho esse sentimento. E assim, cara, a gente não precisa se balizar por pessoas ruins, né? Mas gente ruim, se você estudar a história da humanidade, tem gente ruim a todo tempo. Eu não quero me associar a essas pessoas ruins, né? Então eu tento trabalhar com empreendimentos e empresas que querem fazer aquilo que está alinhado ao que a minha empresa dá de solução, sabe? Eu não vou salvar o mundo, mas onde eu passar, eu acredito que eu possa contribuir, né? E essas questões de mineração, por exemplo, eu acho que um ser humano não minerou antes na nossa existência porque a gente não tinha tecnologia, cara. Hoje em dia a gente tem conhecimento e tecnologia para fazer muita coisa que a gente não tinha há alguns 1000 anos atrás, aí, sabe? Então, a gente tem que fazer algumas reflexões mesmo, assim, cara. Eu concordo com as coisas que você está falando. É muito legal esse tipo de concepção e pensamento, né? E a gente está num mundo democrático. Se alguém pensa Sim. diferente, não tem problema nenhum. Mas eu concordo muito da sua fala aí, cara. Muito legal. O Lucas está falando aí, ó. Sensacional o conteúdo trazido por vocês. Só agradecer. Legal. A Paty está aqui, ó. Paty Sardão. Fala, Lucas. Fala, Gostou demais Paty. ver o avanço das empresas e ver o crescimento e saber que fizemos parte, sem dúvida. Ademir, essa live tá top. Legal, cara. Muito bem. Salve, Então, Adenis. o Pedro tá falando aí, Tamanduá tá em extinção, cara, mas não é a gente, nós aqui estamos aqui justamente para identificar onde ele tá, o que está acontecendo com ele, identificar locais que não vai poder ter empreendimento se ele tiver em áreas muito pequenas. É para isso que o nosso trabalho serve, cara, é para compatibilizar as coisas. Acho que é isso que você tem que entender, Pedro. Não é o Renato e o Leandro que acabou com o Tamanduá, cara. A gente está aqui para fazer o contrário, né? A gente está aqui para falar, ó, nessa área não é legal fazer empreendimento porque tem um tamanduá em extinção aqui, pô. E, Leandro, você pode propor uma condicionante de monitoramento de espécie Do ameaçada tamanduá, se você encontrar do ele. tamanduá, Só dele. exatamente. Condicionante específica para monitoramento do tamanduá, cara. Sim, Licenciamento ambiental é isso, é identificar potencial impacto, cara. Você está falando com as pessoas que levantam essas informações e escrevem esses programas, né? A gente faz os programas de monitoramento, né? exatamente.
Renato, eu quero te agradecer, cara. A gente tá. A Jade está aí também, um abraço para a Jade. Passaria horas ouvindo essa conversa, muito legal, cara. Renato, eu quero te agradecer, cara, e quero abrir para você, né, falar suas palavras finais aí. Assim, mais uma vez eu te falo, né, a gente tem que fazer mais lives aí ao longo das Bora! tempos e saiba que o convite já está feito, que a gente tem coisa para conversar demais. Mas aqui, por hora, eu te agradeço de verdade, cara, pelas contribuições e pelo papo bom. E vou te passar a palavra para você se despedir da galera aí. Legal. Leandro, muito obrigado. Quero agradecer você, quero agradecer o Igor também, que é um amigo aí que o mundo digital me deu. Legal, o Tô Igor tá aí. feliz de saber que eu vi ele entrando aí. Tô feliz de saber que a gente vai se encontrar presencialmente aí em novembro novamente. Muito Legal. massa, vai ser bacana. Quero agradecer a todos os IRFs aqui, ó. Tô vendo, ó, o Josiel, o Lucas Móvel, o Magela, a Letícia Bevenuto e a Ilê, a galera em peso aqui. Agradecer o Ademes, agradecer ao Carlos Gustavo Frota, Josué, que compareceu, e a todos os seguidores, seguidoras do Leandro também, porque uma live desse tipo, ela agrega, né? A gente traz as nossas duas tribos para um encontro e a gente mostra para o pessoal que a consultoria ela é algo multidisciplinar. Ela foi, é e será multidisciplinar. Então, ela te dá uma vivência e uma liberdade para você transitar em áreas assim que não é a sua área de formação. Ela te traz experiências, vivências enriquecedoras que você leva para a vida inteira. E a gente tem que ter essa cabeça. Nós somos consultores ambientais. Tenho uma formação em bacharel em biologia, o Leandro em engenharia ambiental, mas nós somos consultores ambientais. Aí. Então, esse é o nosso nicho, esse é o nosso mercado, e é um mercado infinito, né, Leandro? Você vê perspectiva disso diminuir ou acabar? Cara, acabar nunca. Nem com a automatização de algumas etapas de licenciamentos mais simples aí, cara. Eu entendo que a avaliação de impacto ambiental ela não pode ser robotizada, sabe? Ela precisa ter a Hum, mão do ser humano. Cara, como é que você vai fazer uma avaliação de impacto ambiental de construção de uma, sei lá, de uma barragem sem ir lá fazer furo de sonda, estudar flora e fauna? Eu acho que é impossível da gente substituir algumas coisas, cara. Eu acho que a gente evolui em tecnologia, faz as coisas mais rápido, mas não dá para tirar a mão do homem no não. licenciamento ambiental, não, saca? Eu acredito que não tem demanda que acabe assim para a gente. A gente evolui em tecnologia, não tinha drone, hoje tem. Hoje eu faço trabalho de campo praticamente só com o celular na mão. Antes eu tinha que levar câmera, pilha, mas não tinha lanterna. O celular tem tudo hoje. Mas não tira a minha necessidade de ir lá, né? Os carros Não. melhoraram, tem carro com ar-condicionado, não sei o quê, mas eu ainda tenho que pegar o carro e ir lá, entende? Então eu acho que demanda sempre vai ter, cara. Eu acredito que as perspectivas. Eu tô, assim, você tá há bastante tempo, eu tô há 16 anos no mercado, cara. Eu não posso reclamar que me faltou trabalho. Eu não lembro, assim, quando eu fiquei à toa, sabe, cara? Desse tempo. Então, eu acredito que as coisas tendem Não. a crescer, cara, só aumentar, saca? Sim. E para quem quer entrar nessa área aí, para eu caminhar para as minhas palavras finais, busque conversar com pessoas que estão dispostas a compartilhar conhecimento e que já estão no mercado. Tem caminho, existem pessoas, ó, o Leandro tá aí. Ele tem um treinamento avançado. Se você quer trabalhar com consultoria ambiental, cola no Leandro, segue o Leandro, participa. Ó, ele está dando conteúdo gratuito, mas obviamente, se você quiser um avanço, se você quiser estar mais perto, admiro o Leandro como profissional, sou, por exemplo, geólogo. Nossa, imagina o Leandro me contratando como geólogo. Cara, entra em tudo que o Leandro oferecer, cola do lado do Leandro, você vai estar sendo visto. Isso aí. E tem Concordo. pessoas que sentem prazer em entregar informação, né? E a gente está aqui para isso. Então, percebam que hoje está mais fácil. Você não precisa bater tanta cabeça. Tem Uhum. pessoas que já bateram a cabeça por você, Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, eu acho que o caminho é esse.
sucesso para todo mundo aí. Fico feliz pela galera que está aí. Muito obrigado novamente pelo convite. Cara, muito bom, Renato. Eu te agradeço demais, cara. E sigam também quem está aqui, né? Siga a Biotrópica, vocês vão entender o que é o trabalho de fauna e de flora, que eles divulgam bastante, né? Histórias e nos stories, né? Muitas histórias nos stories e muitas publicações legais aí. Sugiro também, né, que vocês assistam e eu vou falar rapidamente do treinamento que eu vou dar dia 10 de novembro, que eu vou ensinar como elaborar estudos ambientais, né? Coisas que a gente está conversando aqui, você precisa entender qual empreendimento que você está, que tipo de, onde é licenciado, termo de referência, qual o método que você vai adotar. Tem várias coisas que você precisa saber para fazer um estudo ambiental. No dia 10 de novembro eu vou dar uma aula, o link está na biografia do meu perfil. E ao longo desses próximos dias eu vou conversar com profissionais como o Renato aí, que fazem estudos ambientais, e eu sempre procuro pessoas que estão no mercado, né? E vocês veem que a conversa é diferenciada quando a pessoa está no mercado ou quando a pessoa só sabe a teoria, né? Então, situações que o Renato traz aí, que a gente vê que são do dia a dia de campo mesmo. E agradeço, viu, Renato? Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo e pela boa contribuição ao longo desse tempo de 1 hora e pouquinho que a gente está aqui. Um abraço para o Douglas aí também. Tamo junto. Renato, cara, as portas estão abertas, precisando de qualquer coisa. Em novembro a gente se vê. Beleza? Só para fechar, pessoal. Valeu. Olha só, eu vou deixar essa live por pouco tempo disponível. Eu vou tirar ela do ar, tá? Então aproveita aí, compartilhem com as pessoas que vocês viram aí que vale a pena assistir essa live aqui, mas ela vai sair do ar. Renato, mais uma vez, obrigado, gratidão, cara. Obrigado a todos que passaram aqui, pessoal. Boa noite para vocês. E amanhã, meio-dia, tá? Sexta-feira, dia 21, meio-dia, tem mais uma live com o Vitor Silvestre amanhã. Beleza? Bacana. Valeu, Leandro. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Grande abraço, boa noite, bom descanso aí. Muito obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.